Aí, gente, o que acontece? Antes de começar a mexer aqui, eu quero relembrar aqui com vocês o conceito de queda de tensão. O que é, né, a queda de tensão? Como que calcula? Ó, aqui na planilha ABS, a gente tem uma parte aqui que faz o cálculo da queda de tensão, se você quiser fazer aqui de um circuito único e tudo mais. Então, existem algumas formas de fazer esse cálculo. A forma que a gente faz aqui é a da tabela pronta, da tabela simplificada, que nada mais é do que o cliente ele vai disponibilizar um catálogo, uma espécie de datasheet, onde tem várias informações sobre os cabos elétricos que ele vende, e uma dessas informações é a queda de tensão de cada seção, de acordo com alguns critérios lá. E esse fator é o que eu estou chamando aqui, ó, de FQT, fator queda de tensão. Então, o que é, meus amigos, no final das contas, aqui uma visão diferente sobre queda de tensão. O que é a queda de tensão no final das contas? Esse meu fator, ele é, a unidade de medida dele é volts dividido por ampere vezes quilômetro. Então, como é que, gente, nunca mais vocês vão esquecer como que qual que é a fórmula, né, da queda de tensão. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Porque só de você lembrar a unidade de medida do fator da queda, você já sabe o que você tem que fazer. Olha só. FQT, fator da queda de tensão, que é volt dividido por ampere vezes o km. Vocês lembram lá os conceitos fundamentais de circuitos elétricos e tal, que a minha tensão, que é V, ela pode ser dita, né, representada como a resistência multiplicado pela corrente, né? V igual a R vezes I. E V nada mais é do que a unidade de V volts. Parece meio ridículo, né? Volts e tal. A minha resistência é dada em ohm. Eu vou colocar aqui ohm, porque eu tô com preguiça de pesquisar o símbolozinho lá. E a minha corrente é ampere. Então, o que acontece? Se eu isolar aqui, ó, a minha resistência, né, o meu ohm, o que eu vou ter? Se eu pegar o R e colocar separado, né, da equação, eu vou ter R vai ser igual a, o I está multiplicando, vai passar dividindo, volt dividido por ampere, né? Eu até coloquei na unidade de medida aqui, vai ficar pronto já. A minha resistência já é isso. Então, o que eu tenho aqui, ó, nessa unidade de medida? Volt dividido por ampere. Então, volt dividido por ampere nada mais é do que ohm, resistência, ok? Então, esse fator da queda de tensão, ele é ohm por quilômetro. Ohm por quilômetro. Porque esse meu fator, só desenhando aqui, ó, ele vai ser o volts, né? E isso ele vai estar, vou até colocar aqui, ó. Ele vai estar dividido por ampere multiplicado por quilômetro. Aí aqui, ó, acabei de mostrar, ó, volt dividido por ampere é a resistência. Então, eu posso pegar aqui, ó, uma resistência, né, ohm, resistência em ohm. Eu estou pegando essa unidade aqui, aí tudo isso está dividido por km. O que eu quero dizer com isso daqui no final das contas? Que para eu encontrar o valor da minha queda de tensão, o que eu preciso fazer aqui, gente? Ó, o meu valor da minha queda de tensão, no final das contas, ele é dado em volts.
que é essa minha primeira unidade aqui, ó. Para sobrar só o volts aqui em cima, eu preciso multiplicar por uma coisa que esteja em ampere para anular a unidade de medida ampere. E a mesma eu preciso multiplicar por alguma coisa que esteja em quilômetro, ou seja, alguma distância, para eu poder anular essa unidade de medida. Ou seja, eu preciso multiplicar esse volt aqui, ó, por corrente e multiplicar esse volt aqui por distância em quilômetro. Fazendo isso, eu consigo anular, né? Porque quando você divide uma coisa pela mesma coisa, aquilo anula. Então, eu consigo anular a corrente, consigo anular o quilômetro. Então, é isso. O que é a queda de tensão? Nada mais é do que volt, né? A queda de tensão, o fator da queda de tensão, multiplicado pela corrente, multiplicado pela distância em quilômetro. Então, eu tenho aqui, ó, dois fatores, né, fundamentais, que é corrente elétrica. Para eu encontrar, né, a minha queda de tensão, preciso de olhar aqui esses dois fatores fundamentais, que é a minha corrente elétrica e a minha distância. Fechou? Então, eu tenho o fator da queda, que é aqui a fórmula, a corrente elétrica e a distância. Aí, depois que eu acho que o meu fator da queda de tensão, aí eu faço a multiplicação aqui básica para encontrar isso em percentual. Então, eu vou encontrar aqui, por exemplo, 7 volts. Aí eu quero achar o percentual, né? Então, eu preciso dividir esses 7 volts pela minha referência ali, tensão, e multiplicar isso por 100. E acabou. Simples assim.